Olá pessoal, espero que vocês estejam gostando dessas aulas que a gente está tentando fazer para poder ajudar vocês a se darem bem, né, na prova do TED que está vindo por aí. Eu coloquei já essa foto para me apresentar um pouquinho sobre quem eu sou, né? Meu nome é Breno, eu sou dermatologista, fiz uma complementação em dermatopatologia e atualmente eu trabalho como dermatologista e sou voluntário também no Hospital Onofre Lopes, para a parte de dermatopatologia, lá no hospital, que é o hospital da UFRN, que foi de lá onde eu vim, né? Então aqui é o hospital de onde a gente veio, né? Ele fica no Rio Grande do Norte, da UFRN, e quando eu passei na prova de vestibular, né? A gente sempre fica naquela, né? Última prova que eu faço, última prova que eu faço. Só que nisso veio vestibular, veio residência, veio prova de título, e aí até então, né, a gente fala, não, prova de título acabou, mas eu, pessoalmente, eu já meio que perdi essa expectativa de que vai acabar. Vai que vem uma prova aí na frente, eu tá na expectativa. Em relação à residência, né, então eu fiz residência no Hospital das Clínicas, né, foi um período de muito aprendizado, né, a gente sabe como esse período de estudo intenso da dermatologia é importante para a formação da gente, essa imersão na dermatologia, ela faz a gente aprender mais, e depois ainda fiz esse fellow em dermatopatologia na USP, né, por mais 2 anos depois dos 3 anos de residência. Eu, assim como vocês, passei por esse momento, né, de prova do TED, né, um momento muito tenso, né, porque a gente acha que é tudo muito difícil, que a gente não vai dar conta, não vai chegar lá, por mais que a gente estude, mas a verdade é que se a gente estuda e a gente tem um treinamento correto, dá certo, né. E uma dica que eu dou, né, vamos parar de tratar a prova como se ela fosse inimiga da gente, né? Vamos tratar ela com carinho, para ela ajudar a gente a conseguir nosso título, né? Ao invés de a gente ficar meio que com raiva da prova, criar meio que um bloqueio e não conseguir aprender as coisas que a gente precisa aprender. Então, com método, com paciência e com boa vontade, né, a gente consegue chegar lá. Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje sobre histologia da pele normal. Eu dou aula de dermatopatologia no Medicoff. Então, como dermatopatologia é uma coisa que nem todos os dermatologistas estão tão familiarizados, eu acho que é interessante a gente começar essa aula com histologia da pele normal, tudo bem? Então a gente vai falar hoje sobre histologia da pele normal e vamos falar, os objetivos da gente nessa aula reconhecer os elementos morfológicos normais da pele, né? E reconhecer também algumas variações de normalidade, porque nem tudo que é um pouquinho fora do que a gente é acostumado a ver quer dizer que está normal. Então vamos tentar entender um pouquinho mais sobre isso. Primeira coisa, a pele da gente, ela é composta por 3 camadas que a gente fala, né? A epiderme, que seria a porção mais superficial e avascular da pele. A derme, que seria o tecido conjuntivo, né, que dá a sustentação da epiderme. Por lá por onde passam os vasos, os nervos, onde se inserem os anexos. E a hipoderme, que seria o tecido celular subcutâneo, né, que fica abaixo da derme. Na transição entre a epiderme e a derme, a gente sabe que a gente tem a zona de membrana basal e essa transição ela costuma ter essa ondulação aqui abaixo, né? Só para a gente não esquecer de comentar os nomes, é importante a gente falar os nomes para a gente ir se familiarizando, né? Então essa projeção da derme em direção à epiderme a gente chama de papila dérmica, e a projeção da epiderme em relação à derme, como fosse essa ondulação para baixo, né? Aqui a gente chama isso de cone epitelial, só para a gente se familiarizando. Então vamos falar um pouquinho mais da epiderme. A epiderme ela é composta principalmente por 4 tipos de células, né, que seriam os queratinócitos, que basicamente são a maior massa celular da epiderme, que dão nome basicamente às próprias camadas da epiderme, que a gente vai ver que também a epiderme é composta por camadas. Os melanócitos, que são as células que produzem o pigmento, que ficam aqui na camada basal, né? Então os queratinócitos, eles começam aqui na camada basal, vão para a camada espinhosa, camada granulosa e camada córnea, né? E os melanócitos eles costumam ficar na camada basal, produzindo pigmento que é introjetado dentro dos queratinócitos, né? A gente também tem as células de Langerhans, que são essas células que também são células dendríticas como os melanócitos, mas que elas ficam normalmente mais altas na epiderme. E tem as células de Merkel. A célula de Merkel, normalmente a gente não consegue ver
na histologia comum, no HE comum, né, na hematoxilina e eosina. E normalmente precisa de algum tipo de marcador especial para a gente poder detectar. Então, começando falando um pouquinho sobre os queratinócitos. A gente precisa lembrar que uma forma da gente entender bem, a gente vai repetir isso quando a gente for falar de folículo, a gente vai repetir isso quando a gente for falar de unha, né? Que o objetivo do queratinócito basal é cornificar. Então, o objetivo da epiderme é ter uma camada córnea de queratina que proteja ela e que separe ela do ambiente externo, né? Então, sendo o objetivo do queratinócito cornificar, vamos aprender um pouquinho sobre alguns prazos, né? Então, normalmente a gente fala que a maturação do queratinócito ela dura em torno de 30 dias. Tem algumas provas que cobram isso, né? Quanto tempo dura a maturação do queratinócito da camada basal até ele ser descamado na camada córnea, né? Então, tem livro que traz 28 dias, tem livro que traz 30, tem livro que traz 50. Em torno de 30 dias é uma forma boa da gente se orientar. É bom a gente saber esses dados aqui. Então, normalmente o queratinócito ele começa com uma célula na camada basal, né? A gente vai ver que essa célula ela tem um núcleo um pouco maior em relação ao citoplasma, né? A gente chama, por isso que essa célula fica mais azulada, né? Fica mais arroxeada do que as células, por exemplo, mais acima, que são as células da camada espinhosa, que agora elas têm mais citoplasma. O citoplasma é decorado em róseo, né? Na histologia comum, então ela fica mais rosinha, a célula da camada espinhosa. Então ela começa com um núcleo grande, o citoplasma mais escasso, ela começa a reduzir um pouco o tamanho do núcleo, aumentar o tamanho do citoplasma e ficar mais poligonal, saindo da camada basal e entrando na camada espinhosa ou camada de Malpighi. Ela ganha grânulos de queratohialina e ela chega na camada granulosa e ela perde o núcleo, vira uma célula anucleada, que a gente chama de corneócito. Uma coisa que é interessante a gente saber, que às vezes cai em prova também, é saber quais citoqueratinas normalmente são expressas em cada uma dessas camadas da epiderme. Então, normalmente na camada basal são expressas citoqueratina 5 e 14 e nas porções suprabasais, citoqueratinas 1 e 10. A gente está vendo aqui na lâmina agora propriamente dita o que acontece com essas células. Aqui a gente está vendo as células da camada basal, que elas são células que elas têm um núcleo bem azulzinho, homogêneo, né? A gente fala homogêneo porque ele é todo azulado, né? Não parece ter muita granulação nem nada nesse sentido, nem nucleolo evidente. E ela tem um citoplasma muito escasso. E à medida que essa célula ela vai ascendendo na epiderme, ela começa a se tornar mais poligonal, com um citoplasma mais amplo, como vocês conseguem ver aqui, né? Então ela está saindo aqui da camada basal, ela está progredindo em direção à camada espinhosa. Quando chega lá em cima da camada espinhosa, ela começa a apresentar grânulos de queratohialina, que é esse sujinho, essa poeirinha azul ou roxa que a gente consegue ver aqui, né? Que aqui a gente chama aí de camada granulosa, pela presença desses grânulos. E depois a célula ela perde o núcleo e forma essa característica entrançado de cesta, que a gente está vendo aqui, que é a célula da camada córnea. Isso é o que acontece habitualmente na pele não volar. Quando a gente vai falar um pouquinho de pele volar, a gente já começa a ganhar essa camada lúcida, né? Então, às vezes tem gente que pergunta, mas não são 4 camadas, não são 5? Então, normalmente a gente vê 4 camadas. Camada basal, camada espinhosa, granulosa e córnea. Só que na epiderme volar, entre a camada granulosa e a camada córnea, pode surgir essa faixa de queratina eosinofílica que a gente está vendo aqui, que a gente chama de zona lúcida, que ela pode estar presente nessas regiões. A camada córnea da pele volar também ela tem essa característica de ser uma camada córnea mais compacta, quando a gente compara com aquele aspecto entrançado de cesta, mais reticulado que a gente tinha visto anteriormente. Então, só para a gente falar um pouquinho de cada uma dessas células, camada basal, as células são cuboidais ou colunares, como a gente havia comentado, núcleos ovais homogêneos. Ele tem um citoplasma mais discreto e a gente pode ver mitose. Algumas pessoas, às vezes, a gente fala que ouve o galo cantar, mas não sabe onde foi que ouviu, né? Pensam que mitose é sempre uma coisa relacionada à neoplasia. Não. Então, tem células que têm uma taxa proliferativa habitual que a gente pode flagrar a mitose nela, como, por exemplo, na camada basal. É possível que a gente veja mitose na camada basal. Só para a gente poder comentar também, por exemplo, a psoríase, né? A gente sabe que a psoríase, um dos fenômenos que acontece é o aumento da taxa de proliferação dos queratinócitos. Então a gente pode ver, às vezes, um aumento no número das mitoses, às vezes mitoses um pouquinho acima da camada basal, e aquele tempo que eu falei que era de mais ou menos 30 dias, ele encurta bastante na psoríase, ficando 4 dias até o queratinócito ser descamado. Então tudo isso são coisas que ajudam a gente a compreender um pouco a doença e os achados histopatológicos dela. Saindo da camada basal desses queratinócitos, a gente começa a entrar na camada espinhosa. A camada espinhosa, ela recebe esse nome por conta dos espinhos intercelulares que
mantém os queratinócitos aderidos uns aos outros, que a gente chama de desmossomos. Né? A gente consegue ver aqui, então a gente vê aqui que tem... Isso aqui é um processo patológico que a gente chama de espongiose, que é o edema intercelular de queratinócitos. Quando esse edema ele acontece, ele acaba evidenciando mais e alongando os espinhos intercelulares, então eles ficam bem evidentes como a gente consegue ver aqui. Né? Pela grande quantidade de desmossomos que existe nessa camada, ela acaba recebendo esse nome de camada espinhosa ou camada de Malpighi também. Né? E perceba como as células são todas aderidas umas às outras por desmossomos. Ela é uma célula mais poligonal por conta dessa adesão, e aqui a gente está vendo realmente que elas estão um pouquinho mais separadas por esse processo de espongiose, que está evidenciando essas espículas intercelulares que a gente consegue ver. Na camada granulosa, o que a gente costuma ver que marca na histologia são a presença desses grânulos de queratohialina. São esses grânulos azulados que eles marcam o prenúncio do processo de queratinização. E esses grânulos de queratina normalmente existe queratina, involucrina, filagrina, mas existe também a saber que existe também outro processo que acontece, que é a formação dos corpos lamelares, ou corpos de Woodland, que acontecem na camada granulosa. Né? Normalmente existem lipídios que são liberados nesse corpo de Woodland. Né? Uma coisa que é interessante a gente saber é que normalmente esses corpos, junto com a secreção da glândula sebácea, compõem o manto lipídico, que vai auxiliar na formação da barreira cutânea. A camada córnea, normalmente os queratinócitos são anucleados. Tem gente que fala que é célula morta, tem gente que fala que são corneócitos. Então, corneócito talvez fosse um nome até bem mais adequado, né? Já que esse realmente é o destino da célula, se tornar um corneócito. Então a gente sabe que na pele não volar, né, fora de palma e planta, ela fica com esse aspecto aqui que a gente fala entrançado de cesta. E quando a gente vai para a pele volar, ela fica com esse aspecto compacto que a gente consegue ver aqui. Então isso seria o aspecto habitual da pele volar. Só para a gente comentar um pouquinho de alterações que estariam fugindo um pouquinho do que a gente considera normal. Eu falei que normalmente a célula camada basal ela é uma célula com um núcleo homogêneo, o citoplasma bem escasso, e à medida que ela vai ascendendo, o citoplasma vai ficando mais amplo e o núcleo vai ficando menos hipercromático, mais discreto. Né? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma situação em que a camada basal está com as células com um pouco de atipia, né? O núcleo está hipercromático, ele está irregular, e a gente começa a ver que a camada basal parece que está querendo formar mais de uma camada de células da camada basal. Então são células atípicas na camada basal que parece que isso está alterando um pouco o processo de maturação da célula. Quando a gente chega lá em cima, parece que aqui está ficando normal já os queratinócitos, né? Mas parece que nessa posição mais baixa, a maturação dessas células ela não está normal. Né? Então a gente está vendo uma atipia de queratinócitos basais que está com tendência a subir. Essas alterações são o que a gente vê na queratose actínica. Por definição, as alterações da queratose actínica elas são restritas ao terço inferior da epiderme. Né? Normalmente quando ascende mais, e principalmente quando vai chegando a toda a espessura da epiderme, a gente fala que isso aí seria um sexídio. Como, por exemplo, nessa situação que a gente está vendo. Então a gente está vendo aqui que existe um núcleo grande, núcleos pleomórficos, vários tamanhos diferentes. Aqui, eu pelo menos, por enquanto, não vi nenhuma figura mitótica. Talvez aqui, né, duas figurazinhas mitóticas aqui. Então, toda essa atipia que está em toda a espessura, né, a gente está vendo que está aqui, perto da camada basal, essas células que estão alteradas. E estão vindo até aqui as posições superiores, né, com disqueratose, com atipia, pegando toda a espessura do epitélio. Isso é como a gente caracteriza o sec in situ. Porque, na verdade, não tem invasão, né? Se fosse invasivo, seria sec invasivo. Outra célula muito importante que compõe a epiderme são os melanócitos. Detalhes que são interessantes a gente saber dos melanócitos. Né? O melanócito é uma célula dendrítica e que, quando a gente vai ver no HE, de maneira geral, aqui está um pouco fora de escala. Mas a gente costuma ver um melanócito entre cada 10 queratinócitos. Né? A gente conta 10 queratinócitos e a gente vê um melanócito. Aqui está como se fosse 3 queratinócitos, 3, 4. Né? Normalmente são mais. Por que é interessante a gente saber isso? Porque às vezes pode ter um processo patológico que tem uma diminuição do número de melanócitos, por exemplo, como o vitiligo. Né? E você vai ver que às vezes tem uma escassez de melanócitos, ausência completa de melanócitos. Então é interessante a gente saber isso. E da mesma forma pode ter o inverso. Né? Pode ter vários melanócitos proliferando lado a lado, o que caracterizaria uma lesão melanocítica. Né? Então só para a gente saber, o espaçamento normal seria esse. Existe uma coisa que a gente chama de unidade epidermomelânica. O que seria isso? Né? Na verdade,
seria o nome que foi dado a quantos queratinócitos um melanócito estaria responsável por distribuir o pigmento. Então a gente está vendo aqui uma figura em 2D, né? Mas na verdade isso aqui é uma figura em 3D. Então os dendritos melanócitos eles vão em todas as direções e eles tendem a suprir a necessidade de melanina de cerca de 36 queratinócitos, né? Então o melanócito estaria responsável por 36 queratinócitos. Outra célula dendrítica que está presente na pele da gente seriam as células de Langerhans. As células de Langerhans, elas não costumam ter pigmento como os melanócitos, mas elas também são dendríticas. E assim como os melanócitos, diferente dos queratinócitos, elas não costumam ter desmossomos. Então, elas não costumam formar aquela estrutura poligonal habitual que a gente vê nos queratinócitos da camada espinhosa. E a gente vai mostrar como é que elas ficam mais à frente. Então aqui a gente está vendo os queratinócitos todos bem aderidos uns aos outros, e a gente vê os limites dos queratinócitos, né? A gente tem que treinar isso um pouquinho, que eles ficam com essa característica meio poligonal, porque eles estão sempre grudadinhos um do lado do outro ali por desmossomos. Mas existem células que estão com essa periferia um pouco mais clara, como essa aqui, como se na hora que fosse feito o preparo da lâmina, o citoplasma ele murchasse, porque ele não é aderido ao citoplasma das células adjacentes. Então o citoplasma ele murcha e a gente vê por fora vê o núcleo, um pouquinho de citoplasma, e por fora do citoplasma a gente vê esse vacúolo, né? Isso é característico de células que estão na epiderme e não tem desmossomos. Então muitas vezes a gente vai ver o melanoma, a gente pensa que o melanoma é uma célula pigmentada. Muitas vezes a gente vai ver o melanoma como uma célula clara, porque ele não tem esses desmossomos que prendem ele aos outros queratinócitos adjacentes. Às vezes ele fica com um citoplasma um pouquinho cinza, discretamente cinza, muito discreto, mas normalmente ele não é uma célula, de maneira normal ao menos, extremamente pigmentada, né, na epiderme. Então, na camada basal, quando a gente vê essas células, a gente diz logo que é um melanócito. Quando a gente começa a ver isso nas camadas mais altas, aí a gente começa a pensar que isso é mais uma célula de Langerhans, né? Então vocês vejam que tem esse vacúolo, né, que ele está vindo por fora da célula, nem por fora do núcleo, é por fora da célula como um todo, né, por fora do citoplasma da célula. Então isso caracterizaria essas células que não têm desmossomos na epiderme. Uma coisa que eu comentei, né, normalmente o melanócito ele aparece como uma célula clara, né, então tá aqui melanócito, tá aqui melanócito, e essas células que estão com esse pigmentozinho aqui em guarda-chuva, né, perceba que o que é que tem aqui fora? Aqui fora é a luz do sol, né, então ela está vindo aqui incidindo perpendicularmente, isso aqui está se entrepondo entre o núcleo, entre o material genético dessas células e os raios ultravioletas. Então essa melanina aqui está para proteger essas células que são queratinócitos na verdade. Então muitas vezes o pigmento melânico ele vai ficar no queratinócito com esse aspecto de guarda-chuva, né, como se estivesse cobrindo ali para proteger da radiação ultravioleta. E a gente está vendo melanossomos aqui com esse citoplasma clarinho. Então, muitas vezes a gente vai ver o queratinócito muito mais pigmentado do que o melanócito. Às vezes, o melanócito ele fica cinzinha, como eu falei para você, mas esse marrom aqui, normalmente, quem fica de maneira normal, né, é o queratinócito. Uma coisa que é interessante a gente saber também é que, normalmente, essas células dendríticas que estão presentes na epiderme, no caso, o melanócito e a célula de Langerhans, ela costuma ser positiva para S100, né? Essa proteína S100, ela é uma proteína que ela é positiva em várias células, né? Principalmente células, ela marca muito pra gente células que são derivadas da crista neural, mas células de Langerhans também que não seriam da crista neural também são positivas para S100, células mioepiteliais também são positivas para S100, adipócitos podem ser positivos para S100, mas é interessante a gente saber. Uma coisa que é legal da gente ver aqui também é como a gente está vendo essas projeções aqui, ó, essas projeções dendríticas aqui, né? Isso aqui está mostrando os dendritos da célula. Às vezes a gente não consegue ver tão bem no HE, mas a gente consegue ver bem quando a gente tem uma coloraçãozinha especial dessa que ajuda, né? Então aqui célula de Langerhans mais alta, melanócito mais baixa, as projeções dendríticas de cada uma. É interessante a gente saber e conhecer essas células, por exemplo, célula de Langerhans. A célula de Langerhans, ela pode estar aumentada, né, e formando inclusive microabscessos em processos reativos, como dermatite de contato alérgica, às vezes até pseudolinfoma, né, uma reação medicamentosa muito intensa que simula um linfoma, às vezes uma dica para o diagnóstico é a presença de microabscessos de célula de Langerhans. Isso é uma coisa muito complicada de definir, na verdade, porque às vezes até o aumento da célula de Langerhans pode estar associado também com micose fungoide, mas em tese é interessante a gente saber por quê. Porque, por exemplo, se a gente viu uma estrutura como essa, né, um microabscesso de célula de Langerhans, no contexto correto, isso aqui sugeriria muito mais uma dermatite de contato alérgica do que, por exemplo, um linfoma, né? Porque o linfoma normalmente são linfócitos aqui, não célula de Langerhans. Microabscesso de célula de Langerhans é diferente
de microabscesso de Potrier. Então é interessante a gente, Darrier-Potrier. É interessante a gente saber essa distinção. E como eu falei, às vezes os melanócitos eles podem estar aumentados. Então a gente está vendo aqui 1, 2, 3, 4 melanócitos proliferando lado a lado, né? Quando a gente tem isso, a gente chama isso de proliferação lentiginosa. Então isso pode estar presente no lentículo simples, pode estar presente no nervo melanocítico, somente os nervos mais displásicos, pode estar presente no melanoma. Então é interessante a gente saber quando esse tipo de alteração acontece. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês também de célula de Merkel. A célula de Merkel, como eu falei para você, a gente não vê normalmente no HE habitual, né? Então, normalmente a gente precisa de uma marcação especial. O que costuma marcar a célula de Merkel é CK20, né? Que é essa citoqueratina CK20, que na pele ela é específica para a célula de Merkel. E aí, só para a gente falar, né? Quando a gente tiver diagnóstico de carcinoma de célula de Merkel, teve um ano aí que caiu 2 questões de célula de Merkel, acho que foi 2020. E normalmente o CK20 é positivo e muitas vezes ele vai ter essa característica particular aqui, né? Não sei se vocês percebem, mas faz como se fosse um glóbulozinho, né? Então a gente fala que é positividade em DOT perinuclear, só para a gente saber que existe isso aí também. Saindo um pouquinho da epiderme e entrando na junção dermoepidérmica, a gente sabe que a junção dermoepidérmica ela é muito complexa, né? Existem várias proteínas, mas do ponto de vista de histologia da pele, a gente não vai precisar entrar em tanto, né? Mas é interessante saber que ela é formada pelos queratinócitos basais, pela lâmina lúcida, que talvez seja um espaço virtual, pela lâmina densa e pela sublâmina densa, que seria a porção mais especial da derme papilar. A zona de membrana basal, normalmente não é vista no HI habitual, né? A gente não consegue ver, ela não marca. A gente precisaria de uma coloração especial, tipo um PAS, para a gente poder ver. O PAS é o ácido periódico de Schiff, que ele costuma marcar zona de membrana basal, mucopolissacarídeos neutros, parede de fungos, glicogênio. Então, tudo isso ele costuma marcar. Aqui a gente está vendo uma situação que ela está espessada, né? Então, isso é uma doença que está dando espessamento da zona de membrana basal. Normalmente ela fica como se fosse uma linhazinha fininha, né? Não fica essa linha grossa que a gente está vendo aqui. Então, doenças que podem dar isso a gente conhece, né? Lúpus eritematoso, dermatomiosite. Então, é interessante a gente saber isso aqui também. Saindo da zona de membrana basal e entrando na derme, primeiro vamos falar um pouquinho da estrutura da derme. Em relação à anatomia da derme, a gente divide a derme em derme papilar e derme reticular, né? Então a derme papilar seria essa derme mais superficial aqui, que fica acima do plexo vascular superficial, que a gente vai mostrar mais acima. Se a gente fosse ser muito chatinho mesmo, seria a derme que fica na papila dérmica, né? Normalmente essa derme fica próxima aqui, acima do plexo vascular superficial, a gente define assim. E tem a derme reticular, que ela fica abaixo do plexo vascular superficial. Outra derme, outra porção da derme que tem uma característica histológica muito semelhante à derme papilar, é a derme que fica próxima aos anexos, né? Que é a derme perianexial. Então, quando a gente fala de derme papilar e derme perianexial, a gente pode utilizar o nome conjunto que seria a derme adventícia, né? Que é aquela que vem por fora daqueles epitélios ali, meio que está envolvendo eles. Só para a gente saber que existe essa nomenclatura também. E ela é composta, a gente dividiu aqui em 3 elementos. Pelos elementos acelulares, pelos elementos celulares e por outros elementos que a gente vai dar o nome mais à frente. Então, primeiramente, elementos acelulares. Quais seriam eles? Seriam as fibras colágenas, as fibras elásticas e as substâncias fundamentais. Todas elas produzidas pelos fibroblastos. Então, aqui a gente está vendo um fragmento de pele com a epiderme representada e aqui a derme. Chama atenção quando a gente vai ver essa derme que o colágeno da derme reticular, que ele está mais aqui abaixo, ele forma feixes mais grossos em relação, por exemplo, ao colágeno da derme reticular, que os feixes eles são mais finos e delicados. Ora, esses feixes eles são cortados longitudinalmente, a gente vê esse feixe mais alongado aqui. Ora, eles são cortados transversalmente, a gente vê como se fosse uma bolinha aqui de colágeno. Essa aqui não é um HE, essa aqui é uma coloração especial para colágeno, né? A gente chama isso aqui de tricômico de maçom, que cora o colágeno em azul. E só para a gente conseguir ver também a delicadeza da coloração aqui em cima na derme papilar e como fica mais grosseiro aqui na derme reticular. Só para a gente ver, olha a espessura do feixe colágeno na derme papilar, né? Ele é muito delicado assim. Então é uma derme que a gente chama bem frouxa, né? Ela é bem mais frouxa quando a gente compara em relação à derme reticular.
E existem doenças que isso pode estar alterado, por exemplo, no líquen escleroso. No líquen escleroso, uma das características é a homogeneização da derme papilar. Então, ao invés de ter aquele colágeno fibrilar delicado, frouxo, ela forma uma faixa de colágeno eosinofílico, pálido, homogêneo. A gente não consegue ver muito bem mais a distinção entre as fibras colágenas e a derme papilar. Então essa é uma característica do líquen escleroso diatrófico, né? Além disso, ele costuma dar hiperkeratose, atrofia da epiderme. Ele pode ter uma fase que tem uma dermatite de interface, e normalmente a dermatite de interface que ela começa como infiltrada em faixa, à medida que esse processo ele vai se consolidando na derme papilar, dessa homogeneização da derme papilar, esse filtrado ele vai descendo e vai formando uma faixa aqui embaixo, né? Então algumas literaturas trazem como se fosse 3 cores no líquen escleroso diatrófico. Fica esse roxo aqui da epiderme com hiperkeratose, o rosinha pálido, que seria o da derme papilar homogeneizada, e o azul, que seria esse filtrado em faixa, que normalmente aparece abaixo dessa derme papilar alterada. Saindo das fibras colágenas e entrando nas fibras elásticas, as fibras elásticas elas seguem o padrão das fibras colágenas, de modo que as fibras mais superficiais elas tendem a ser mais delicadas e na profundidade da derme reticular elas tendem a ser um pouco mais grossas, como a gente consegue ver, né? Então aqui é uma coloração especial, um Overhoff, que é uma coloração especial para a fibra elástica, que ele está mostrando essas fibras elásticas aqui coradas em tom mais escuro, mais enegrecido, que estão mais grossas, e aqui a gente está vendo que está uma delicadeza muito grande, a gente nem consegue ver direito. Quando a gente olha no detalhe, acho que é uma coisa que é interessante, pode ser que eles cobrem esse conceito para vocês, que na derme papilar, a gente fala que essas fibras elásticas ela tem 2 tipos, né? Teriam as fibras oxitalânicas, que seriam essas fibras que meio que ancoram um pouco essa derme papilar, e elas são perpendiculares à zona de membrana basal, como vocês conseguem ver aqui. E tem as fibras eulanínicas, que elas vêm como se fossem paralelas à zona de membrana basal. Não faz muita diferença do ponto de vista diagnóstico, mas às vezes é um conceito teórico que isso é cobrado, então é bom a gente saber. A outra elemento celular seriam a substância fundamental, né? Seria a mucina. A mucina normalmente ela aparece no HE como uma substância azulada, com um aspecto parecendo um algodão doce. E normalmente é muito delicada. Ela pode estar presente somente na derme adventícia, como eu falei, né? Na derme papilar, na derme perianexial, mas ela não costuma estar presente, por exemplo, na derme reticular como um todo. Aqui é uma situação de aumento, né? Claro, isso aqui é uma situação patológica. Assim, a gente está vendo que tudo isso em azul aqui, isso aqui é mucina. Essa é uma coloração especial para mucina, como vocês conseguem ver aqui, essa coloração de Auchenblue. E aqui a gente também está colorando mucina em tudo. Então isso aqui seria uma mucinose, basicamente, né? Porque tem muita mucina aqui. Coisas que podem dar isso seriam as várias causas de mucinose, né? Lúpus túmido poderia dar isso. É bom a gente saber. Entrando agora nos elementos celulares, né? Então vamos começar pelo fibroblast, que é quem produz todos os elementos celulares que a gente acabou de comentar. O fibroblast ele se apresenta como uma célula bipolar, né? A gente chama que ela é uma célula fusiforme, com as pontinhas do núcleo dela, elas são fininhas, né? Quando a gente compara com célula muscular lisa e célula neural, ela é um pouquinho, que são também células fusiformes, elas são um pouquinho diferentes. Mas ele tem essa característica, normalmente, o fibroblast. E ele normalmente está em pouca quantidade na derme. Outra célula também que costuma estar presente são as células dendríticas. Aí a gente tem as células dendríticas superficiais, né, que normalmente elas são fator 13A positivas, e tem as células dendríticas profundas, que são positivas para CD34. É bom a gente saber isso, a gente normalmente não consegue diferenciar no HE fibroblast de célula dendrítica, mas é interessante a gente conhecer que existe esses 2 tipos de células, por mais que as células dendríticas não sejam uma coisa muito bem definida, digamos assim, né, sobre a sua histogênese e tudo mais. Outra coisa que é interessante a gente saber, já que a gente mencionou a positividade para CD34, é a questão de que o CD34 é um marcador muito importante para, por exemplo, lesões vasculares e para uma neoplasia que a gente vê com certa frequência em prova, que é o dermatofibrosarcoma protuberans. O dermatofibrosarcoma protuberans ele é marcado por essas células fusiformes que elas proliferam em grande quantidade e elas formam como se fossem uns feixes curvilíneos curtos, né? A gente vê como se fosse ela fazendo uma dobrinha. Então a gente chama isso de arranjo historiforme, né? Que fica parecendo um aspecto meio novelado, né? Esses feixes fusiformes curvilíneos curtos. E normalmente, uma coisa que marca no dermatofibrosarcoma é a positividade difusa e intensa para CD34.
O dermatofibroma, ele pode ser positivo para CD34? Ele pode, mas normalmente é a positividade mais discreta. E normalmente é mais positivo para fator 13, né? Mas ele pode ser discretamente positivo para CD34. Mas a gente fala assim, que está forrado de CD34, né? Forrado desse jeito, com essa morfologia, isso aqui é muito mais para dermatofibrosarcoma mesmo. Outra célula que está presente também são os mastócitos. Os mastócitos normalmente eles estão presentes em pouca quantidade, principalmente mais ao redor dos vasos. E a característica do mastócito é que ele tem um núcleo central. Vocês viram aqui essas células que ela tem um núcleo central. Em relação ao citoplasma, fica na periferia. Então fica parecendo um ovinho frito, né? Então fica no centro a gema, né? E na periferia fica a clara, né? Seria a clara. Normalmente tem o citoplasma discretamente granuloso, nem sempre a gente consegue ver essa granulação no HE, às vezes precisa de uma coloraçãozinha especial para poder ver, mas a gente consegue ver, ó, a célula com a gemazinha e a clarazinha na periferia. A gemazinha e a clara. Aqui, claro, é uma situação de aumento, né? Então isso aqui tudo é mastócito, um mastócito preenchendo a derme papilar, né? Normalmente isso aqui é urticária pigmentosa, né? Uma mastocitose, enfim. Mas normalmente ele vem em pouca quantidade perivascular. Mas é interessante a gente saber que existe também os mastócitos. E agora a gente vai falar um pouquinho das células inflamatórias que são circulantes, né? Que elas podem estar presentes ou não estão. Então vamos comentar um pouquinho sobre elas. No primeiro, vamos falar sobre os polimorfonucleares, vamos falar sobre os neutrófilos e os eosinófilos. O que chama atenção nessas células é que elas não é que elas são binucleadas, porque os núcleos delas são multilobulados. Então a gente vai ver como se fossem vários pedacinhos de núcleo, né, dentro de uma única célula. O neutrófilo normalmente ele tem um núcleo multilobulado, até 5 lobulações. Normalmente o citoplasma eosinofílico é discreto, né, meio pálido, não chama muita atenção. E ele pode estar presente íntegro, ou ele pode estar como poeira nuclear, que a gente chama de leucocitoclasia de maneira geral. É interessante a gente conhecer esses termos. O eosinófilo ele tem esse rosa forte, né, esse rosa forte que a gente chama que é um rosa pink, né, bem forte, esse rosa do eosinófilo. E ele tem um citoplasma que ele é meio granuloso, né, então você vê que tem como se fosse uma granulação discreta no citoplasma. E normalmente ele é uma célula bilobada, como a gente consegue ver aqui, tem dois lóbulos, né, o núcleo. O estiócito e o linfócito, é bom a gente ver um em comparação ao outro. O linfócito chama a atenção que ele é uma célula que ele tem um núcleo homogêneo, ele é bem azulado e ele quase não tem citoplasma. Então você vê como se fosse uma bolinhazinha azul, você não vê citoplasma do linfócito, basicamente. E o estiócito, ele já tem um pouco mais de citoplasma e o núcleo normalmente ele tem uma cromatina mais aberta, que a gente fala. Seria isso, você consegue distinguir um pouco as estruturas intranucleares, né? Então você vê que tem a membranazinha bem definida, relativamente bem definida, né? Mas não de maneira patológica, digamos assim. Às vezes pode ter um ou outro nucleolo evidente, ainda que não seja proeminente. Então, isso aqui seria um linfócito e aqui do lado dele aqui o estiócito, né? A diferença. Só para vocês compararem aqui o núcleo, né, do estiócito, aqui o núcleo do linfócito. E ele tem mais citoplasma também, o estiócito. O plasmócito, o que chama atenção nele é que ele normalmente tem um núcleo excêntrico, né? Então, fica aqui o núcleo e o citoplasma faz como se fosse uma cauda de um cometa, né, atrás dele. Então, normalmente ele tem essa característica. E existe, muitas vezes, um alentecimento perinuclear, né? Então, fica como se fosse essa zonazinha mais clara, perto do núcleo do plasmócito, uma zona mais clara desse citoplasma, que corresponderia ao complexo de Golgi dessa célula. Às vezes, a gente vai ver um núcleo, aqui, como esse aqui, ele faz como se fosse uma roda de carruagem, ele forma esses gruminhos na periferia do núcleo, né? Então, isso pode acontecer também com o plasmócito. Uma coisa que é interessante, que eu não mencionei antes, que eu acho que é importante mencionar, algumas pessoas acham que o estiócito e a célula de Langerhans são muito, muito semelhantes. Realmente elas têm certas funções semelhantes. Mas o núcleo da célula de Langerhans ele costuma ser mais reniforme, né? Então ele faz como se fosse uma ferradura. Naquela foto que eu mostrei do microobsédio da célula de Langerhans, eu acabei não apontando, mas ali também tinha um núcleo como se fosse em ferradura. Enquanto aqui ele não costuma fazer isso, o estiócito. Então só para a gente ver também como isso acontece nas doenças, a gente está vendo aqui um pouco de espongiose na epiderme e um infiltrado repleto de eosinófilos, né? A gente chama esse processo de espongiose eosinofílica. Uma doença, por exemplo, que pode dar isso é o pemphigoide bolhoso, né? A gente está vendo até que tem exocitose de eosinófilo aqui, né? Tem eosinófilo aparecendo na epiderme. Quer dizer que é um processo extremamente que eles estão participando ativamente desse processo, essas células. E entrando agora nos outros elementos da derme, a gente vai falar um pouquinho sobre a vascularização e sobre as fibras nervosas. Então,
começando falando sobre a vascularização. Deixa eu ver aqui. Começando falando sobre a vascularização. Então, normalmente, o sangue ele vem da profundidade do tecido celular subcutâneo por artérias. Ele vem para o plexo vascular profundo, que fica na derme reticular profunda, né, quase no tecido celular subcutâneo, por artérias perfurantes, para as arteríolas que normalmente são arteríolas mais calibrosas, que se assemelham às artérias de profundidade. Depois ele ascende por outras perfurantes, vai até o plexo vascular superficial, vai para os capilares da papila dérmica, e aí ele volta para os capilares venosos da papila dérmica. E aí esse processo se reverte, né? Vênulas menores, vênulas maiores e veias lá do tecido celular subcutâneo. Então isso é o que normalmente acontece, né? Então eu vou mostrar primeiro um pouquinho sobre o plexo vascular superficial e essa porção mais alta dessa vascularização. Então aqui, a gente está vendo que tem a derme papilar, com esses capilares aqui na superfície. Aqui é o plexo vascular superficial. Esse é o que eu falei que limita a derme papilar, né? Que seria um pouco mais do que a papila dérmica, né? Que a gente consideraria como um pouco mais da papila dérmica, seria toda essa parte aqui da derme papilar. E aqui abaixo seria a derme reticular, que fica abaixo do plexo vascular superficial. Perceba até a diferença do colágeno, né? O colágeno aqui ele é mais delicado e aqui ele faz feixes mais grossos, mais grosseiros, já entrando realmente na derme reticular. Peraí, ficou aqui. Que ótimo. Então, na papila dérmica, normalmente a gente vê esses capilarezinhos, né? Que eles normalmente são compostos por células endoteliais e pericítios. Isso que vai dar um pouquinho dessa estrutura de sustentação desses capilares, a gente vai mostrar um pouquinho para frente quando a gente comparar com os vasos linfáticos. É bom a gente conhecer também a estrutura desses vasos, né? Então, as artérias do tecido celular subcutâneo e as pequenas arteríolas que ficam no plexo vascular profundo, elas costumam ter presença de 3 camadas, né? Seria a camada íntima, que é a camada mais interna, que ela é composta pelo endotélio, que são essas células endoteliais aqui, e uma lâmina elástica interna bem definida. Normalmente a lâmina elástica interna a gente não consegue ver no HE, aqui a gente está conseguindo, e eventualmente a gente pode conseguir ver. Mas aqui a gente consegue ver, normalmente a gente não consegue, precisaria de uma coloração de fibra elástica. Então, essa seria a camada íntima. A camada média, que é composta por essas células musculares lisas, são células com núcleos fusiformes, alongados, com as bondas rombas, em contraposição ao fibroblasto, que tem a pontazinha bem fininha. A célula muscular lisa tem a ponta grossa, lembrando até um charuto, né, o núcleo meio charutóide que a gente fala. E fora dessa camada média, onde ficam essas células musculares lisas, tem a camada adventícia, que no caso seriam a própria sustentação desses vasos. Percebam aqui a estrutura da artéria. Ela é bem arredondada, dando a impressão de que ela tem uma sustentação que é dada justamente por essa camada de célula muscular lisa, que ela fica com essa estrutura bem arredondadinha, bem bonitinha, que normalmente a gente não vai ver na veia. Então vamos passar para a gente comparar com a veia. A veia também tem uma camada íntima, com tecido elástico menos definido. Ela tem uma camada média que comumente é mais fina e tem uma camada adventícia que dá a sustentação. Só que como a gente consegue comparar com a artéria, ela é um pouquinho mais irregular, um pouquinho mais dobradinha, e ela não fica tão tensa, né? Não fica tão bonitinha como a artéria, porque realmente ela não tem essa camada muscular tão proeminente. Então, só para mostrar também aqui para vocês, eu falei que a gente ia falar um pouquinho de vaso linfático. Normalmente o plexo vascular linfático superficial ele passa um pouquinho abaixo do plexo vascular superficial. E a característica dessas células é que elas são células que elas são formadas por endotélio, mas que elas não têm pericítios, nem têm zona de membrana basal. Por isso, quando a gente vai ver e compara com o capilar que a gente havia visto, a gente vê que o capilar era bem redondinho. Aqui não, a gente vê que o vaso é completamente angulado. É como se ele não tivesse a mesma sustentação que o capilar tem. Então essa seria a característica dos vasos linfáticos. Outra estrutura que é importante a gente mencionar, do ponto de vista de estrutura vascular da pele, seria o glômus, né? O que é o glômus? O glômus são presença de anastomoses arteriovenosas que estão presentes normalmente nas extremidades, nos dedos, que elas permitem ou não o fluxo de sangue para a extremidade. E o que faz com que ela permita ou não seria a contração ou a não contração das células musculares que estão ao redor desse glômus, né? Nesse canal que a gente chama de canal de Sucre-Royer. Essas células musculares, eu tinha comentado anteriormente que a camada média dos vasos, ela normalmente é formada por células que têm núcleos fusiformes, que são células que a gente diz que tem o núcleo charutóide. Aqui não, né?
Essas células, elas são células que têm núcleos redondos, que muitas vezes ficam alinhados um em relação aos outros, que são o que a gente chama de célula glômica. Essas células glômicas, elas são células musculares diferenciadas, então, se a gente for ver na analogia, né, é como se fosse um endotélio, e por fora tem células musculares, só que outro tipo de célula muscular, uma célula glômica, e que realmente ela mostra aquela célula muscular porque ela tem, inclusive, marcação para a actina de músculo liso. Então, que é uma marcação que normalmente é positiva na camada média dos vasos habituais. Só para a gente saber que existe isso aí também. Só para a gente não deixar de mencionar, então, processo patológico associado aos vasos. Né? A gente tem a vasculite leucocitoclástica, misturando agora um pouco o conceito das células inflamatórias que a gente viu anteriormente, e agora os vasinhos que a gente estava estudando. Então aqui a gente está vendo o infiltrado inflamatório com neutrófilos e poeira nuclear, né? Então a gente está vendo esses pontinhos aqui, isso aqui é resto de neutrófilo degradado. E além do colágeno, que ele tem esse rosa que a gente está vendo aqui, a gente consegue ver que tem esse rosa filamentoso que a gente consegue ver aqui, a gente vê que tem um material mais pulverulento, que é rosa também, que se deposita ao redor dos vasos, né? Consegue ver aqui. Então isso aqui é fibrina perivascular, né? Então a gente tem agressão da parede do vaso com neutrófilos e leucocitoclasia. Isso aí é uma vasculite leucocitoclástica. Saindo um pouquinho da parte dos vasos agora e entrando na estrutura nervosa da pele. A pele, ela tem fibras sensoriais livres que levam a sensibilidade da pele até a medula pelo corno posterior. Tem fibras especializadas da pele, como o corpúsculo de Meissner e o corpúsculo de Pacini, que a gente vai mostrar mais na frente. E ela tem uma via, que ela é uma via efetora, né? Uma via eferente, que seria associada com as glândulas adrenérgicas, quer dizer, com os hormônios adrenérgicos e colinérgicos, né? Com a parte simpática e parasimpática, agindo sobre o músculo pileretor, sobre as glândulas écrinas e apócrinas também. Então, do que é composto essa fibra nervosa na pele? Então, normalmente, os núcleos das células eles não estão presentes nessa fibra nervosa. O que está presente normalmente são as células de Schwann, que estão envolvendo esse tecido nervoso. Então, a gente está vendo aqui, o que a gente vê esse núcleo aqui nesse nervo, né? O nervo ele tem essa característica, ele lembra um pouco o colágeno no sentido de que ele é filamentoso e ele é rosa. Mas ele é muito delicado e ele tem a característica muitas vezes ondulada. E as células, e aí a célula vai misturar um pouco da característica da célula muscular e do fibroblasto, que uma ponta ela é mais, normalmente, charutoide e a outra ponta ela é mais afilada. Né? Então ela tem essa característica. Então normalmente as células de Schwann que a gente consegue ver aqui, elas têm essa característica e o nervo ele tem esse citoplasma ondulado delicado que a gente consegue ver. Muitas vezes ele vai ser envolvido também por um perineuro, que é essa camada de células aqui, que está envolvendo o nervo para proteger e separar ele. Essas células elas não são células de linhagem neural, a princípio. Elas são como se fossem fibroblastos modificados. Elas costumam ser positivas para EMA, enquanto as células de Schwann costumam ser positivas para S100. Então, como eu falei aqui para vocês, aqui um nervo, com esse aspecto, essa ondulação que a gente consegue ver, a positividade para essa proteína S100, e a gente está vendo aqui essas células da periferia do nervo que estão envolvendo ele, que são o perineuro, elas não são positivas para S100, né, porque elas são células perineurais. Sobre as estruturas nervosas, é bom só a gente mostrar que tem essa estrutura que a gente chama de corpúsculo de Meissner, elas estão muito presentes nas extremidades, e ela está associada com um tato delicado, né, o corpúsculo de Meissner. Isso aqui seria como se fosse uma estrutura especializada de célula de Schwann, como se elas fossem uma deitada sobre a outra, né? São várias camadas de célula de Schwann. E tem o corpúsculo de Pacini, que fica na profundidade, né? Ele parece uma cebola, né? Quando você corta assim a cebola, aquele aspecto em casca de cebola. Também seria uma modificação da célula de Schwann. Agora, saindo da derme e entrando no tecido celular subcutâneo, a gente sabe que o tecido celular subcutâneo é composto por lóbulo, seria a gordura propriamente dita, e o septo, seria um tecido conjuntivo que é como se fosse a projeção da derme em direção à hipoderme. O lóbulo ele é composto por esses adipócitos. Os adipócitos são células que elas são tão ricas em gordura que a gordura preenche tanto o citoplasma dela que ele empurra o núcleo para a periferia. Então, às vezes, a gente consegue ver o núcleozinho na periferia do adipócito, às vezes a gente não consegue ver núcleo na periferia dele. E uma característica que chama a atenção, né, é que aqui a gente está vendo todo branco. Na verdade, aqui no processo de fixação, no processo de preparo da lâmina, a gordura que está dentro do adipócito, ela é retirada, ela sai. E aí, quando ela sai, deixa essa imagem negativa que a gente consegue ver. Só para a gente falar um pouquinho do suprimento dos adipócitos, normalmente pelos septos trafegam os vasos maiores, as artérias e as veias. Depois as arteríolas elas penetram
nos lóbulos secundários, nos lóbulos primários, nos lóbulos secundários, e de modo que elas vão sofrendo ramificações e cada adipócito individual ele parece ser circundado por um único capilar. Né? Depois vem a via aferente, né? Depois vem para a vênula e veia, que normalmente as veias e as artérias maiores elas estão presentes nos septos, não no lóbulo. Agora a gente vai falar um pouquinho dos anexos. Em relação aos anexos, a gente tem a unidade pilosebácea apócrina, né? Que seria o folículo e as estruturas associadas ao folículo piloso, e tem a glândula écrina. Então a gente vai começar falando um pouquinho dessa unidade pilosebácea apócrina. Na embriogênese do folículo, das estruturas a ele associadas, existe a formação dessa estrutura que a gente chama de germe folicular primário, que normalmente é uma condensação de células epiteliais que elas formam como se fosse uma protuberância na porção inferior em contato com o estroma. E normalmente embaixo dessa protuberância tem uma condensação de células mesenquimais que a gente chama. Então isso seria a estrutura primária que vai dar origem ao folículo, que também vai dar origem à glândula apócrina e à glândula sebácea. Normalmente essas células elas fazem uma paliçada aqui nessa porção inferior da epiderme, com os núcleos um pouquinho mais ovalados, como a gente não consegue ver aqui que é uma animação, mas eu vou mostrar na imagem mais para frente. E tem essas células mesenquimais abaixo. Essa diferenciação a gente chama de diferenciação tricoblástica, né, que vai formar as células que formarão o pelo. E a gente vê essa diferenciação tanto no tricoblastoma, né, que é uma neoplasia associada com formação dessa paliçada, essa estrutura que a gente chama em crescente, com essa paliçada de células, como no carcinoma basocelular, que normalmente é a neoplasia mais comum que a gente aprende a ver. Né? Então a gente vê que aqui tem essas células que fazem como se fosse uma paliçada, né? A gente vê essas células, um núcleo como se fosse todos alinhadinhos assim na periferia dessa massa tumoral. Normalmente ele faz essa estrutura que a gente chama em crescente, né? Que ele faz parecendo como se fosse uma meia-lua crescendo. Então essa estrutura, o CBC, ele remonta a essa estrutura. À medida que essas células elas vão proliferando e elas vão crescendo e crescendo inferiormente, elas vão formando uma coluna de células epiteliais, que isso aqui vai formar aquela coluna do folículo e que daí vão partir protuberâncias que vão dar início à glândula sebácea e à glândula apócrina. Vou mostrar mais para frente. Mas se a condensação ela começa a ficar cada vez maior, isso aqui vai ser a futura papila do pelo, né, como a gente está vendo um pouquinho mais aqui nas próximas imagens. Na porção lateral dessa coluna de células epiteliais começam a surgir alguns bulges, né? Normalmente são 3 bulges, aqui está ruim assim, mas só está mostrando 2. Né? Então existe um bulge inferior que seria o que vai corresponder à inserção do músculo piloeretor, um bulge intermédio que é a investidura inicial da glândula sebácea, e teria um bulge ainda aqui acima, né? Que seria a investidura inicial da glândula apócrina. É bom a gente saber isso. Aqui seria a estrutura querendo se formar completamente, né? Aqui a gente está vendo um folículo piloso realmente e uma papila folicular. Então, para a gente poder dividir um pouquinho, vamos estudar primeiro o folículo piloso. O folículo piloso ela é dividido anatomicamente em 4 porções. A gente fala que tem um infundíbulo, que existe a presença de uma queratina lamelar associada ao infundíbulo. Tem o istmo, que ele tem uma caracterização istmica típica, que ele vai da inserção do ducto da glândula sebácea até a inserção do músculo piloeretor. O infundíbulo é do ducto da glândula sebácea até a superfície da epiderme. Tem a porção suprabulbar, que ela vai da inserção do músculo piloeretor até uma porção que a gente chama de franja de Adamson. E abaixo disso é onde ficaria o bulbo, né? O bulbo do folículo. É interessante a gente saber também que no ciclo folicular, né, quando ele sai da fase anágena de crescimento e vai para a fase catágena, a fase telógena, essas porções aqui, que são a porção do infundíbulo e do istmo, elas não mudam. Elas são fixas, elas estão sempre presentes no folículo. Mas a porção aqui inferior, a gente fala o segmento inferior do folículo, a gente sempre acaba se referindo a isso como se fosse uma coisa conjunta, que é a porção suprabulbar e o bulbo, elas são variáveis. Então, no pelo anágeno elas estão plenamente presentes. No pelo telógeno elas já não estão. E no pelo catágeno elas começam a desaparecer. Eu falei que a gente ia utilizar aquela analogia que a gente falou do queratinócito basal, que ele tem a intenção de cornificar, em outras 2 coisas, que seria na unha e no folículo. Então, da mesma forma que
a superfície da pele, o queratinose basal, ele tem a intenção de cornificar, o folículo ele tem a intenção de cornificar e formar um pelo. Então, a matriz do bulbo, a matriz daquela porção inferior, a intenção dela é cornificar e formar um pelo igualmente, né? Então, o pelo é o resultado do processo de cornificação das células da matriz. Só que, na verdade, ela acaba formando não apenas essa cornificação, ela acaba formando não somente o pelo, mas também parte da estrutura que permite que o pelo emerja na superfície da pele. Então, a matriz que a gente está vendo representada aqui, ela costuma dar origem à haste pilar, ao pelo propriamente dito, né? E a bainha radicular interna, como a gente consegue ver aqui. A bainha radicular interna é o que vai garantir que o pelo possa ir ascendendo e descolando aos poucos daquele epitélio para que ele possa emergir de maneira isolada na superfície da pele. Por fora dessa bainha radicular interna, e aí agora eu estou falando de uma estrutura que ela não é propriamente pertencente à matriz, mas ela é formada a partir de um crescimento inferior das células do istmo, estaria a bainha radicular externa. A bainha radicular externa é representada aqui nesse rosinha aqui, que ela fica por fora da bainha radicular interna. A gente vai tentar mostrar um pouquinho da estrutura do bulbo e da porção suprabulbar. Isso aqui é uma confusão, eu sei na cabeça de muita gente, mas a gente vai tentar mostrar um pouquinho melhor, para ficar um pouquinho mais visual e não ficar só falação, para ver se a gente consegue compreender um pouco melhor isso e futuramente se valer desse conhecimento. Então, primeira coisa, vamos falar das estruturas que ficam fora do epitélio, vamos falar do estroma. Então, no estroma a gente tem a papila folicular, que tem essas células, são células mesenquimais, que são a última fase daquela condensação de células mesenquimais que eu falei na embriologia, né? Então seria a papila folicular. A papila folicular ela vai pegar toda essa região e ela vai descendo inferiormente, ela vai se continuando com essa estrutura de tecido conjuntivo fica por fora do folículo, que a gente chama de bainha fibrosa. Essa seta ficou um pouquinho demais, né? Um pouquinho mais para cá essa seta. Então seria a bainha fibrosa perifolicular. Então isso seria a estrutura conjuntiva que dá suporte ao epitélio do folículo. Entre a derme e a epiderme, a gente tem a lâmina basal. Entre a estrutura conjuntiva e o epitélio do folículo, a gente também tem uma lâmina basal, que seria a camada vítrea. Só que o que chama a atenção na camada vítrea é que ela é bem mais espessa. A gente consegue ver que ela é bem grossinha aqui. Então, isso é uma característica do folículo, mas não deixa de ser uma zona de membrana basal. A bainha radicular externa, ela é essa que fica, essa camada de células mais externa, né? Como eu falei, que ela dá sustentação às células da matriz que querem formar o pelo e também a bainha radicular interna. E ela normalmente é composta por essas células claras na porção inferior. Elas são células claras porque elas estão ricas em glicogênio. Eu vou mostrar um pouco mais de detalhe disso aqui, mas isso seria porque elas são claras. Essa diferenciação para a bainha radicular externa na porção inferior do folículo, que também é chamada de triquilema, que é a causa do nome que a gente dá para essa neoplasia que a gente chama de triquilemoma, né? O triquilemoma ele é marcado por essas células com citoplasma claro, lembrando as células da bainha radicular externa na porção inferior do folículo, e que também tem essa paliçada de células que a gente está vendo aqui, né? Faz uma paliçadinha, como as células da bainha radicular externa também fazem, com essa membrana basal espessa, né? Seria análoga à camada vítrea. Então essa diferenciação para a bainha radicular externa na porção inferior do folículo é que faz a gente dar nome a essa neoplasia, esse tumor anexial, que muitos acreditam que seja uma verruga que tem essa diferenciação, faz a gente dar o nome disso aí de triquilemoma. Agora entrando nas estruturas epiteliais da matriz propriamente dita, então a gente tem a matriz, são essas células que ficam aqui, né, nessa porção aqui inferior. A matriz, ela normalmente tem a presença de células matricais e de melanócitos, e são esses melanócitos que vão dar a pigmentação do pelo, né? Eles vão permitir que o pelo seja pigmentado. A matriz ela vai dar origem, como a gente tinha comentado, à bainha radicular interna. A bainha radicular interna ela fica externa à haste folicular, e uma coisa que chama a atenção na bainha radicular interna é que ela cornifica com formação de grânulos de tricoialina. Peraí, confundiram tudo. O que seria isso? Então a gente falou que a epiderme, o queratinose basal, quando ele queratiniza, ele forma grânulos de queratrialina antes, na camada granulosa. São aqueles grânulos basofílicos. Os grânulos de tricoialina, eles são grânulos róseos. Então a gente está vendo aqui que tem essas células aqui que, à medida que ficam aqui, elas vão começar a sofrer cornificação. Ó. Então talvez ele está ficando um pouquinho mais rosinha aqui. Então isso aqui é essa cornificação com formação de grânulos de tricoialina, que é característica da bainha radicular interna. É ela que tem isso. É ela que apresenta isso. Na porção mais externa fica a camada, só para a gente saber, né, tem a camada de Henle. Na porção intermédia tem a camada de Huxley. E a porção mais interna
tem a cutícula da bainha radicular interna, que normalmente ela se entrelaça com a cutícula da haste. Normalmente, a que cornifica antes é a bainha de Henle, a porção de Henle, e a de Huxley é a última a cornificar. Só para a gente saber isso, não precisa, provavelmente não vai cair em prova, mas é interessante a gente saber, porque vai que eles cobram, né? Ninguém sabe. Aproveita isso para poder aprender. Em relação à haste, a haste ela é composta por uma estrutura que a gente chama de medula, que é a porção mais central, córtex, que é essa porção aqui mais lateral, e uma cutícula, que ela tem continuidade, como eu falei, com a cutícula da bainha radicular interna. Vamos passar um pouquinho que vai ficar melhor da gente ver. Então, só para a gente se situar aqui, a gente está um pouquinho mais alto do que aquela porção que a gente estava mostrando no folículo. Então aqui, só para a gente ver aqui, seria a bainha fibrosa perifolicular, aqui a camada vítrea, aqui a bainha radicular externa, com as células com citoplasma claro, rico em glicogênio, que a gente conseguiria ver se a gente tivesse uma coloração de PAS. A bainha radicular interna, com essa cornificação, com formação de grânulos de tricoialina. O córtex do pelo, que normalmente tem essas células alongadas verticalmente, e a medula, que normalmente as células elas são como se fossem achatadas umas em cima da outra, né? É um pouquinho diferente. Então tem algumas observações que eu preciso fazer aqui. Primeiro, quando a gente fala de cutícula, córtex e medula, o único pelo que produz medula de maneira consistente é o pelo terminal, né? É o pelo anágeno terminal porque é o anágeno que produz pelo, então é o anágeno terminal. Então o pelo intermediário, o pelo vellus, pode ter medula, pode não ter. Outra observação é que agora a gente está falando de um terceiro tipo de cornificação. Falou da cornificação com grânulos de queratoialina da epiderme, falamos da cornificação com grânulos de tricoialina da bainha radicular interna, e agora a gente vai falar da cornificação sem formação de grânulos da haste do pelo, né? Então normalmente ela cornifica, como se ela simplesmente solidificasse e perdesse o núcleo, né? Essa é a característica da camada córnea, da cornificação da haste do pelo. Outra coisa que é interessante de comentar é que, por mais que tenha essa caracterização com formação de grânulos róseos, a bainha radicular interna ela não fica róseo para sempre, né? À medida que ela termina sua cornificação, ela começa a adquirir uma tonalidade cinza azulada, que a gente vai ver isso melhor quando a gente vai chegando no istmo. E aí, comentando, né, dessa cornificação da haste do pelo, que muitas vezes a gente chama isso de cornificação matrical, existe uma neoplasia, que ela é caracterizada por formação de células que têm diferenciação para a matriz do pelo e que sofre a cornificação mais súbita, formando essas células que a gente chama de célula fantasma, que simplesmente perderam o núcleo, né? Seria o pilomatricoma. Então aqui a gente está vendo essas células que ainda estão proliferando, né? Então as células matricais, seriam o equivalente das células matricais, que sofrem a queratinização abrupta, né? Bem rápida e fica logo róseo assim, né? Quando a gente vai ver no detalhe, a gente vai ver que é tão abrupto que é como se o núcleo das células, a silhueta do núcleo ficasse preservada. E essas células que ficam com o núcleo meio que vazio, que a gente chama de células fantasma, né? Também é conhecido como tumor de células fantasma, o epitelioma calcificado em Malherbe, porque ele costuma sofrer calcificação também. Muitas vezes essa calcificação pode ser associada a uma reação granulomatosa do tipo corpo estranho. Então aqui as células basalóides da matriz, né, que são células normalmente mais basofílicas, com um nucleolo evidente, porém não proeminente, que caracterizam de maneira súbita e formam essas células que a gente chama de fantasma. Então esse seria o pilomatricoma. Saindo do segmento inferior e entrando agora no istmo. O istmo, ele chama a atenção que assim que termina a bainha radicular interna, a gente está vendo aqui, isso aqui é a bainha radicular interna que começou lá embaixo. E quando chega aqui no istmo, ela descama. E quando ela descama, ela libera a queratinização também das células do istmo, né, que estavam sem sofrer queratinização. Percebam também que aqui no istmo, as células da bainha radicular externa, isso aqui seria o equivalente à bainha radicular externa, elas não são mais claras, né? Elas são células eosinofílicas, né, que é típico das células ístmicas. Tem uma camada basal, tem uma camada intermediária, seria o equivalente à camada espinhosa, a gente não chama de camada espinhosa, mas seria o equivalente. E aqui tem a queratinização dela, que é liberada depois da descamação da bainha radicular interna. Então agora a gente está falando de um outro tipo de queratinização. É difícil, eu sei, mas aos pouquinhos a gente chega lá. Então a gente falou da queratinização da camada da epiderme com formação de grânulos de queratoialina basofílicos, queratinização da bainha radicular interna com formação de grânulos de tricoialina, queratinização da haste com simplesmente desaparecimento do núcleo,
E agora a gente está falando da queratinização do istmo, que também não forma grânulos, mas ela costuma formar essa queratina óssea, eosinofílica, compacta, e a superfície fica mais enrugada aqui dos queratinócitos. Isso é um pouquinho diferente, né? Então, só para a gente lembrar, no istmo, descamação da barrinha radicular interna libera a queratinização das células ístmicas. Por que é interessante a gente saber isso? Porque existem algumas neoplasias que vão ter alguns cistos, por exemplo, ou neoplasias, que vão ter diferenciação para o istmo, como, por exemplo, o cisto triquilemal, né? É um nome até ruim, cisto triquilemal, porque quando você lembra triquilema, você lembra daquela barrinha radicular externa na porção inferior, e aqui elas parecem muito mais com células ístmicas, né? Mas é o nome que se dá. Então, seria, como a gente consegue ver aqui, né? A gente vê aqui um cisto. Por que eu estou dizendo que tem um cisto? Porque a gente está vendo que tem uma parede epitelial e tem esse conteúdo aqui. Cisto é sempre mais importante a gente avaliar a parede do que o conteúdo, mas só para a gente ver, essa queratina eosinofílica homogênea, típica da queratinização ístmica, a superfície mais enrugada, sem formação de grânulos, e aqui estão as células que seriam as células ístmicas, né? Como a gente consegue ver, elas estão um pouquinho mais amassadas por conta do cisto. O cisto ele meio que amassa um pouquinho, empurra um pouquinho essas células. Aqui embaixo a gente está vendo que está a derme, aqui embaixo, né? Derme, a parede do cisto, aqui é o conteúdo do cisto. E agora indo para o infundíbulo. Infundíbulo é agora muito semelhante à epiderme, né? Queratinização com formação de glândulas de queratialina. A única diferença é que normalmente o infundíbulo ele é mais fino do que a epiderme e ele não apresenta formação de contos epiteliais, não tem ondulação. Então seria basicamente essa a diferença. E aqui é o cisto infundibular, ou cisto epidérmico, né? O cisto epidérmico ele tem essa característica porque a queratina dele é semelhante à queratina da queratinização infundibular e a parede do cisto ela também forma grânulos de queratialina, como a gente havia comentado, né? Então esses mesmos grânulos de queratialina são formados na parede do cisto. Aqui é a diferenciação para o infundíbulo do folículo. Saindo agora um pouquinho do folículo e entrando propriamente agora na glândula sebácea, né? Glândula sebácea chama atenção porque as células também são ricas em gorduras e elas ficam já clarinhas assim. Normalmente elas desembocam no folículo piloso, justamente porque elas nascem do canal folicular, né? Elas nascem a partir dali que elas começam. E ela normalmente tem, como a gente consegue ver aqui, ela tem uma camada de células vacuolizadas, células claras, e tem uma camada como se fosse um pouquinho mais na periferia aqui, mas células não vacuolizadas. Vamos ver no detalhe. Então aqui está as células vacuolizadas e as células não vacuolizadas. Essas células não vacuolizadas seriam os sebócios basais, né? Esses que vão produzir ainda o sebócio maduro. O sebócio maduro que é essa célula aqui microvacuolizada, diferente do adipócito, que ele é univacuolizado, a célula tem vários vacúolozinhos e o núcleo no sebócio ele não é rechaçado, ele é central, enquanto no adipócito ele costuma ser rechaçado pelo conteúdo adiposo. Normalmente tem isso aqui e uma camada fina de células basais. Aqui, isso é a característica habitual da glândula sebácea. E vamos falar agora da investidura da glândula apócrina, né? Que eu falei deveria estar aqui, mas não está. A glândula apócrina, eu vou falar um pouquinho mais da porção enovelada, mas porque eu vou comparar um pouquinho com a glândula écrina mais na frente. Vamos comigo, vocês vão chegar lá. Então, a gente sabe que a glândula apócrina ela tem um acroceríngeo, que é a desembocadura da glândula apócrina. Eu não vou falar muito dela porque eu vou comparar com a glândula écrina para a gente poder falar mais. Mas perceba que ele desemboca onde? No folículo piloso. Porque é de lá de onde surge a glândula apócrina. O ducto dérmico, que ele é bem semelhante à glândula écrina, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para a gente deixar comparativo. E a porção enovelada, e é aqui que normalmente ficam as diferenças, né? As diferenças mais marcantes. Então, a glândula apócrina, por definição, é uma glândula que ela está associada com a eliminação de parte do citoplasma dela na secreção. Então, as células que compõem a glândula apócrina, que são essas células secretoras e as células mioepiteliais que ficam na periferia, que têm capacidade contrátil, as células secretoras, elas secretam parte do seu citoplasma na secreção. Então, elas formam como se fosse essa superfície meio abobadada na superfície e depois vão eliminando partezinha do seu citoplasma. E as células mioepiteliais, elas ajudam a contrair e poder eliminar essa secreção. Então, para a gente ver aqui na lâmina propriamente dita, então perceba como a superfície dessas células ela é meio abobadada, né? Faz como se fosse uma cúpula em cima e depois ela desprende uma parte, né? Então isso aqui é a secreção apócrina, formação desse capzinho apical e secreção por decaptação. Aqui também dá para ver no detalhe, dá para ver em vários cantos. Aqui tem uma secreção bem apócrina. Eu vou mostrar um pouquinho agora da glândula écrina, né? E quando a gente mostrar a glândula écrina, a gente vai fazer essa comparação para a gente comentar sobre o acroceríngeo apócrino e sobre o ducto também. Então, primeira coisa, vamos fazer a distinção da glândula écrina da glândula apócrina, né? A glândula écrina, ela surge na embriogênese como um broto em formato de mamilo próprio, né? Ele já
surge diretamente na pele, ele não surge a partir de um broto da unidade folículo sebáceo apócrina. Então é diferente, não existe condensação de células mesenquimais aqui também, é só esse broto de células epiteliais. Enquanto a glândula apócrina, como eu falei para vocês, ela surge no folículo, né, nessa unidade sebáceo apócrina, e ela desemboca, por sua consequência, também no infundíbulo, enquanto a glândula écrina ela desemboca na epiderme. Se a gente fosse entender a estrutura da glândula écrina, ela começa como um enovelado, em fundo céu, que é onde é produzida a secreção propriamente dita. Depois chegam as porções que conduzem essa secreção, que seriam as porções mais ductais. Tem a porção reta do ducto dérmico, que a gente chama de ducto dérmico correto. E tem essa porção aqui que a gente vê que é o acrossiríngeo écrino, né? O acrossiríngeo, que ele é meio espiralado em direção à superfície. Quando a gente vai fazer um corte, por exemplo, em 2D disso, na lâmina, como é que a gente vai ver? A gente vai ver também essas células secretoras, em uma periferia de células epiteliais, vai ver células ductais, que eu vou mostrar mais pra frente o que são, e a gente vai ver o acrossiríngeo écrino também, que normalmente ele vai, quando a gente corta ele, que a gente consegue ver ele bem, a gente vê ele em várias alturas assim, né, como se fosse um saca-rolha, né, aqui nessa posição. Vamos mostrar um pouquinho aqui as distinções. Então, o acrossiríngeo, ele é como se fosse a porção intraepitelial do ducto. E ele é composto por dois tipos de células. As células que formam a porção interna do ducto, que a gente chama de células cuticulares, e as células que ficam um pouco mais externas a elas, né, que são células que a gente chama de abluminais, que seriam as células que a gente chama de poroides. São células com citoplasma escasso, células basaloides com núcleos pequenos e homogêneos. Só para a gente mostrar a diferença da glândula apócrina, né? Enquanto essas células elas desembocam diretamente na epiderme, a glândula apócrina desemboca no infundíbulo folicular. Ela também forma esse mesmo espiralado que a gente está vendo na glândula écrina, mas para dentro do folículo. Só para a gente comentar, né? Então essas células poroides que a gente comentou são as células que vão formar o poroma, né? Então são células que têm citoplasma escasso, núcleos regulares homogêneos pequenininhos, são células que a gente chama de poroides, e normalmente elas formam uma glândulazinha, né? Então seria um componente de células cuticulares formando um ducto com a cutícula eosinofílica. O ducto dérmico ele é formado por uma dupla porção de células, uma dupla camada de células. São as células luminais, né, que seriam análogas às células cuticulares, células luminais, e as células abluminais, as células da periferia, as células basais. Quando a gente compara a glândula écrina com a glândula apócrina, aqui é indistinguível, né? São a mesma estrutura. Não existe normalmente imunistoquímica, não existe nenhuma característica morfológica que auxilie a gente a diferenciar o ducto dérmico da glândula écrina da glândula apócrina. Só para a gente poder ver, como eu falei para você, dupla camada de células. As células luminais, que também vão ter uma cutícula eosinofílica central, né, do ducto, e as células abluminais ou células basais, que são células mais ovais, com um núcleozinho normalmente bem mais basofílico, homogêneo. O seringoma, ele é uma neoplasia e ele está associado com a proliferação de pequenos ductos, né? Então, normalmente esses ductos a gente consegue ver bem o lumen deles, mas às vezes a gente vê só a porção mais sólida, e às vezes quando corta meio oblíquo e aparece uma estrutura que a gente chama como se fosse girino, né? Que pegou aqui um ducto, né? E aqui pegou como se fosse a caudinha do ducto, né? Pegou como se fosse só o epitélio. Então, essa estrutura em girino é bem característica do seringoma. E agora entrando na porção enovelada da glândula écrina, né, e comparando agora com a glândula apócrina, a porção enovelada ela é composta na glândula écrina por uma porção secretora, que são as células, que eu falei que tem aquelas células secretoras e tem a célula mioepitelial na periferia, e por uma porção ductal, que seriam células cuticulares, células luminais, e células basais, seriam células abluminais, que ficam por fora do lúmen. A porção secretora seria a glândula propriamente dita, né? Como a gente consegue ver aqui. Ó. Então aqui seria a glândula propriamente dita, aqui que produz a secreção écrina. Se vocês olharem aqui com atenção, vocês percebem que aqui não existe formação de CAP, nem secreção por decapitação. Porque a glândula écrina, por definição, ela não elimina nada do seu conteúdo, do seu citoplasma, durante o processo de formação da glândula, da secreção, no processo de formação da secreção. E aqui a gente já vê que tem uma característica mais ductular, né? Aqui não é mais a porção secretora. Aqui a gente está vendo que tem uma dupla camada, tem uma cutícula eosinofílica, tem um lúmen, e essa camada de células luminais e uma camada de células basais, com um núcleo um pouquinho mais homogêneo basofílico.
Quando vai comparar isso com a glândula apócrina, isso é bem diferente. Primeira coisa, chama atenção no pequeno aumento. As glândulas écrinas, de maneira geral, são glândulas pequenas, né? Enquanto a glândula apócrina não, é uma glândula grande. Então a gente vê já no pequeno aumento que tem essa glândula super dilatada aqui. Isso normalmente é glândula apócrina. E quando a gente compara a secreção, aqui a secreção sem ser por decapitação e a secreção por decapitação. É completamente diferente. Eu vou pincelar um pouquinho sobre unha, né? É mais difícil cair alguma coisa sobre unha, mas, como eu falei, a unha é outra coisa que a gente precisa avaliar como o objetivo do aparelho ungueal é cornificar e formar uma placa ungueal, assim como o folículo, assim como a epiderme. Então, normalmente a gente vai ter as células da matriz que vão cornificar e vão formar a placa ungueal. Então, a matriz ungueal ela é marcada por essa cornificação sem formação de grânulos também de queratrialina, seria outro já tipo de cornificação, que ela forma normalmente várias camadas de células germinativas basofílicas, e depois formando umas pequenas camadas de células eosinofílicas que vão dar formação à unha, que a gente chama de banda onicógena, né? Então, normalmente sem formação de glândula de queratrialina. Só para a gente ver o detalhe, nessas células basofílicas com várias camadas, e aqui uma zona onicógena que vai dar origem à placa ungueal. A placa ungueal é o produto da cornificação da matriz, como a gente consegue ver aqui, então aqui seria a placa ungueal, né, demonstrada. Produto de cornificação da matriz, normalmente forma essa queratina eosinofílica pálida, que a gente consegue ver aqui. Lembra até aquela queratina da zona lúcida, né, da camada córnea, mas é uma queratina eosinofílica pálida, composta por onicócitos. O leito ungueal, como ele dá sustentação, a estrutura que está crescendo, que seria a unha, ele seria análogo à bainha radicular externa, que dá sustentação ao pelo que está em ascensão, né? Então, como chamam de onicolema também. O leito ungueal ele também sofre a queratinização sutil, sem formação de glândula de queratrialina. E a gente vai ver muitas vezes ele na lâmina, se a gente pegar longitudinal, como está sendo cortado aqui, né, como se fosse meio que longitudinal, ele é meio reto assim, né? Mas, na verdade, ele é cheio de ranhuras, quando a gente vê transversalmente, que permitem que a unha fique bem aderida ao leito. Se a gente fosse cortar a unha nesse sentido assim, né, nesse sentido assim como a gente está vendo aqui, a gente provavelmente ia conseguir ver que o leito ele tem essas ondulações, né? A dobra ungueal proximal é interessante a gente saber que ela tem uma queratinização semelhante à pele volar, de maneira geral, e que a camada córnea da dobra ungueal proximal é o que forma a cutícula. Então a cutícula é formada pela camada córnea da borda ungueal proximal. É interessante a gente saber isso. E esses outros tecidos, né, a borda ungueal lateral, o hiponíqueo, essa prega distal e a pele volar, todos vão ter uma queratinização semelhante à pele volar. A lúnula, na verdade, é a visualização da matriz distal. Então, ela não é que seja uma estrutura histológica, ela é a matriz, né? Então, quando a gente vê a matriz distal no leito ungueal, a projeção da matriz distal no leito ungueal, isso seria o que a gente chama de lúnula. Agora, comentando um pouco, para terminar, né, sobre variação regional. Então, uma coisa que é interessante a gente saber quando a gente vai ver uma lâmina é tentar já definir que região a gente está olhando, né? Eu estou olhando para uma pele muito fina, uma pele de pálpebra, eu estou olhando uma pele que está cheia de glândula apócrina, com essas glândulas dilatadas, é uma axila. Estou olhando para uma pele cheia de pelo terminal, é um couro cabeludo. Uma pele com hiperplasia de glândulas sebáceas, cheia de folículo velos, nariz. Uma pele com a derme muito espessa, dorso. Ou estou numa pele sem pelo, com uma epiderme do tipo volar, com uma córnea bem espessa, com zona lúcida. Então é bom a gente saber. Então, só para a gente saber que existe variação regional, né? Então isso aqui, a gente está vendo um fragmento de pele com vários folículos terminais, né? Então isso aqui, muito provavelmente, a gente está mexendo em couro cabeludo. Aqui, numerosas glândulas sebáceas, né? Quando você vê e vários folículos aqui dilatados. Você pensa até que é uma hiperplasia sebácea, mas na verdade é uma pele normal do nariz. Essa aqui com a epiderme bem pequenininha aqui, né? E aqui a gente está vendo que tem essa derme bem espessa, a gente consegue ver. Então, quando chama atenção para derme muito espessa, é a região lombar. E aqui, ausência de pelos. Aqui parece ser um ducto de uma glândula écrina. E aqui, por que eu estou dizendo que é écrina? Se eu falei que ducto não dá para a gente diferenciar, né? Porque eu estou dizendo que é uma região que não tem pelo. Então, não vai ter glândula apócrina numa região que não tem pelo. E aqui, uma camada córnea espessada com uma zona lúcida. A gente está dentro de uma pele volar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. Desejo bons estudos a todos, desejo muito sucesso. E fica o convite se vocês quiserem continuar com a gente vai ficar muito grato de ter vocês conosco, tá certo? Um abraço e ótimos estudos.